Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. Temos o prazer de entrevistar hoje a nutricionista, doutora Nadine Marques. Obrigado, doutora Nadine, por nos conceder essa entrevista. Graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, especializada em atividade física, exercícios físicos e os aspectos psicobiológicos pela Unifesp, cadastrada no Conselho Regional de Nutricionistas, ela é mestra em ciência pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e atua como supervisora técnica na RG Nutri, consultoria nutricional. Doutora, belo currículo e obrigado por colocar esse currículo à disposição da TV Sindicam e dos nossos amigos caminhoneiros. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder conversar com vocês. Doutora, qual seria a alimentação ideal no dia de um motorista de caminhão? Bom, na realidade, o que a gente fala sobre alimentação ideal sempre vai ter as recomendações gerais, que servem para a população como um todo, e as recomendações específicas, dependendo da rotina de cada indivíduo, da atividade que ele desempenha. Em relação a recomendações gerais, né, e que podem ser adaptadas de alguma forma, o que a gente sempre orienta é priorizar frutas, legumes, verduras. Para as maiores refeições, que a gente chama, né, o almoço e o jantar, o arroz e o feijão como base são alimentos muito importantes e que inclusive têm deixado de fazer parte do hábito do brasileiro, a gente costuma incentivar. E aí a fonte proteica, que seria a carne, o peixe, o frango, enfim, acompanhada de vegetais para o almoço, para o jantar. O café da manhã, do hábito do brasileiro, geralmente é o pão com manteiga, né? O leite com café. O leite também é muito importante manter, mas a presença de frutas nessa refeição também seria muito interessante. E aí, ao longo do dia, sempre identificando o funcionamento do próprio organismo, a inclusão de frutas e de derivados do leite, sempre dependendo da rotina também. Então, são as orientações gerais para a população como um todo, mas que podem ser adaptadas dependendo da rotina de cada um e do trabalho desempenhado, né? Que aí a gente individualiza o padrão alimentar dessas pessoas. Porque no caso, doutora, o caminhoneiro, sobretudo o caminhoneiro autônomo, aquele que é dono do seu próprio caminhão e que precisa diariamente estar correndo atrás de cargas, entrando em contato com transportadoras, enfim, os aplicativos de frete, é verdade, vieram para ajudar e, em alguma medida, ainda que é uma tecnologia muito nova, mas em alguma medida ajuda, né? Mas ele tem ali uma briga diária com a questão de conquistar o frete, depois enfrentar o trânsito. Então tem uma série de situações que já vão causando um certo estresse. E além disso, doutora, é um hábito, né? E aí a gente tem que entender que é um hábito sem nenhuma informação técnica, foi um hábito que se criou, de que comida que tem substância, né, ou comida boa, é comida gorda. E nesse sentido, a rabada tem que estar todos os dias no cardápio do caminhoneiro, sobretudo quando esse caminhoneiro come nos restaurantes, os próprios restaurantes de estrada, se a senhora parar para perceber, eles já oferecem esse tipo de alimentação. É necessário comer rabada todos os dias, doutora? Então, não é necessário e nem é recomendado, na realidade. Não que, veja bem, ela precisa ser retirada do cardápio. Okay. Até porque muitas vezes ela tem um significado cultural, okay. Ou remete a épocas específicas da vida dessa pessoa, enfim. Não que ela precise ser retirada, mas todos os dias acaba sendo excessivo, porque é uma preparação que tem uma quantidade de gordura importante. Então a rabada vai ser a fonte de proteína, especialmente nessa refeição. O ideal seria alternar com outras fontes proteicas, como por exemplo a carne, pode ser a carne vermelha, o frango, o peixe, dependendo da disponibilidade, dependendo da região do país, ele é mais disponível, em outras regiões menos, mas o ideal é sempre alternar. Isso serve para a rabada,
serve para outras preparações também. Sempre que a gente consegue alternar e promover a variedade na alimentação, a gente consegue acessar diferentes nutrientes, né? Que é o que efetivamente o nosso corpo aproveita daquele alimento, daquela refeição. Então ela não é necessária todos os dias, mas o que acontece é que por conta da quantidade de proteína que tem lá dentro, que é um nutriente importante, e de gordura que tem lá dentro daquele prato, ela dá mais saciedade, né? Ela dá aquela sensação de plenitude gástrica que a gente fala, né? A pessoa se sente mais satisfeita depois da refeição. E aí por isso dá essa sensação de que tem mais sustância e tal. Isso pode ser alcançado também por meio de outros alimentos, né? Então, por exemplo, uma refeição que tenha uma quantidade maior de salada, de alimentos crus, vai dar muita saciedade, mas não dá o sono, por exemplo, que acompanha depois que a pessoa come uma feijoada, uma rabada, esses pratos que têm uma quantidade maior de proteína e de gordura que demoram mais tempo para ser digeridos pelo nosso organismo. Então, é sempre esse quebra-cabeça, né? A gente entender direitinho quais são os nutrientes necessários, quais podem estar em excesso, qual o significado desse alimento também para esse indivíduo, e tentar desenhar aí a alimentação ideal, digamos assim. Agora, nesse sentido, doutora, é lógico que um auxílio de um profissional facilita, né? Mas o próprio interessado, ele pode se programar ao longo da semana, né? Pô, se eu comi rabada ontem, hoje eu não vou comer, Sem ainda dúvida. que tenha lá fartamente oferecida. Exatamente. É uma questão de iniciativa própria, né? Sem dúvida. Então, na realidade, o auxílio do profissional nutricionista ou de qualquer outro profissional da saúde, ele visa promover a autonomia. Então, o que seria essa autonomia? O indivíduo chegar num certo momento, em certo ponto, em que ele mesmo sabe fazer as escolhas e balancear, né, ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, enfim, equilibrar direitinho esses alimentos, esses nutrientes. A ideia é justamente essa, não que as pessoas fiquem independentes do nosso trabalho, né, tendo sempre que consultar, tendo sempre que perguntar, mas que consigam desenvolver essa autonomia de fazer melhores escolhas para a sua própria saúde, enfim, para a qualidade de vida, o andamento aí do dia a dia. Essa questão da escolha é a nossa próxima pergunta, doutora. Quais os riscos que um motorista corre ao ingerir alimentos denominados pesados, para, na sequência, retornar às estradas, muitas vezes sem horário para uma próxima parada? Lembrando aqui que a nova lei do caminhoneiro, né, que substituiu a Lei 12.659, se eu não me engano, ela determina que a cada 6 horas o caminhoneiro pare meia hora. A lei anterior, que era 12.659, se eu não me engano, determinava a cada 4 horas meia hora de parada. Mas essa lei foi rediscutida e foi chegada, então, a cada 6 horas meia hora de parada. Isso, sobretudo, para caminhoneiros que são contratados, né, empregados de transportadora. O caminhoneiro autônomo, ele faz a própria rotina dele. Mas, nesse sentido, quais seriam, doutor, o risco que ele corre em ingerir esses alimentos pesados? Então, o maior risco desses alimentos que a gente chama popularmente de mais pesados, né? Geralmente eles são chamados de mais pesados por terem justamente essa maior quantidade de gordura, e aí ela demora mais tempo para ser digerida. Enquanto está acontecendo o nosso processo de digestão ali no estômago, intestino, o sangue é direcionado para essa região. Então, o que acontece comumente com algumas pessoas mais, outras menos, é resultar num certo sono, né? Porque a gente tem deslocamento do sangue das extremidades do organismo para a região do trato gastrointestinal, justamente para conseguir promover a absorção dos nutrientes que a gente está digerindo. É um processo fisiológico, é um processo normal e que para algumas pessoas acontece mais, para outras menos. Dependendo do horário do dia também, a gente vai ter naturalmente mais sono ou menos sono, mas de forma geral, o pior problema, né, o maior risco imediato, pensando na atuação profissional, é ficar com muito sono e, consequentemente, colocar aí o caminhão em risco, a sua própria vida em risco e de outras pessoas também. Então, esse sono proveniente da refeição por conta do processo de digestão, que é natural. Esse seria o maior risco. E aí, pensando em longo prazo, um consumo muito frequente desses alimentos mais pesados, ou seja, com maior quantidade de gordura, pode levar a aumento de peso, que está associado a doenças crônicas como hipertensão, diabetes e assim por diante. Então, existe o risco imediato, que envolve não só a saúde dele, como também de todas as pessoas que estão ao redor, a partir do momento que ele está na estrada, como o risco também em médio e longo prazo, né, de desenvolvimento de excesso de peso, obesidade, doenças associadas.
Doutora Nadine, 1 minuto. Vamos para um comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando a doutora Nadine Marx. Doutora, descansar logo após as refeições, como tirar um cochilo, pode ser uma boa dica para que o motorista não corra o risco de sentir sonolência ao volante? De quanto tempo deve ser essa parada? Na verdade, é uma recomendação bastante positiva. Existem alguns países, inclusive em que isso é instituído, né? Como a Espanha, por siesta, exemplo. Na Espanha, exatamente. Então, as pessoas fazem esse período de descanso depois da refeição. Para o caminhoneiro, especificamente, é bastante recomendado. É a tipificação que a gente fala de dar um passo atrás para depois conseguir avançar de forma mais positiva. A gente fala de um período de aproximadamente meia hora, seria suficiente para retomar, né, as atividades de forma mais efetiva. Então, é onde é a fase em que a digestão está acontecendo de forma mais intensa, digamos assim, e é o período em que os estudiosos do sono apontam como efetivo já para recobrar as energias, digamos assim, né? Então, um cochilo de meia hora após as refeições é bastante positivo, tanto para evitar estar dirigindo durante esse período de maior sono, quanto para a reposição de energias, né? Para que o cansaço não vá se acumulando de forma a ficar perigoso no decorrer do dia. Agora, doutora, essa é uma dica, o sono é uma dica para eliminar ou diminuir sensivelmente aquela primeira situação do sono na estrada, mas ela não serve para aquela segunda situação que nós chegamos à conclusão que é mais importante, que é a questão da saúde física e fisiológica do caminhoneiro. Na realidade, hoje já se sabe que o sono adequado, tanto as horas de sono noturno, né, que são muito importantes, quanto momentos de descanso ao longo do dia, ele tem implicações positivas também, ou seja, ele diminui risco de desenvolvimento de determinadas doenças, principalmente essas doenças crônicas que a gente tem visto aumentar tanto, inclusive na nossa população, né? Então, dormir adequadamente, seja no período que seria destinado ao sono, por conta do desenho do nosso organismo mesmo, da nossa fisiologia, né, que é o período noturno, quanto períodos de descanso ao longo do dia, essa atitude, né, ao longo da vida, de forma crônica, em longo prazo, pode diminuir o risco de desenvolvimento dessas doenças. Então, o descanso, né, o período de sono adequado também está associado à prevenção, assim como a alimentação adequada do desenvolvimento dessas doenças. Muito bem. São ações, então, quando a gente fala em estilo de vida, a gente está falando em alimentação, mas também está falando em período de sono, também está falando em prática de exercício físico. Então, é todo um cenário, né, que teria que ser adequado para que o bem-estar seja garantido. Doutora, quais são as suas dicas de alimento a serem ingeridos de acordo com o período do dia? E por quê? Se é que há essa possibilidade, né? Bom, então, na verdade, em relação ao período do dia, vai depender tanto da rotina do indivíduo, né? Então, se ele está acordado ao longo da noite por um período muito longo, se não, se ele tem um hábito mais semelhante ao dos indivíduos que fazem trabalhos que estão concentrados no período do dia mesmo, vai depender de muitas questões, mas de forma geral, então, manter café da manhã, almoço e jantar, pelo menos, né, naquela configuração que a gente conversou no início, e dependendo da fome, dependendo da necessidade que ele sente ao longo do dia, inserir alguns lanches com alguns alimentos que geralmente não estão nessas grandes refeições, né, muitas vezes as frutas, por exemplo, muitas vezes o leite, os derivados do leite, não estão presentes nem no almoço, nem no jantar, mais para o café da manhã, mas a gente precisa de mais deles ao longo do dia. Então, de forma geral, essa disposição é adequada e ela pode ser adaptada de acordo com a rotina de cada caminhoneiro, claro, de cada indivíduo, né? E é interessante, doutora, porque assim, uma maçã, ela sacia a fome, né?
E é de fácil acondicionamento. Com não certeza. É um produto que você precisa ter uma estrutura mega, hiper tecnológica na sua cabine, né, na boleia ali do seu caminhão, caminhoneiro. Pode ter lá uma banana, uma laranja, uma mexerica, né? A mexerica é um pouco mais difícil para descascar o volante, mas a maçã está à mão, né? E são dicas que, de repente, podem fazer com que você se mantenha acordado, né? Porque o hábito do mastigar ali lhe ajuda a estar atento à rodovia e, ao mesmo tempo, saciar aquela pseudo-fome que você acha que está tendo, enfim, e sem a necessidade de ingerir alimentos pesados que vão complicar ainda mais a sua estrada, a sua jornada aí na estrada. Exatamente. Não é isso, doutora? Então, as frutas ao longo do dia, e existem algumas que têm o consumo muito fácil, né? Como você citou, a maçã, a pera, mesmo a mexerica, ela pode ser pré-descascada, se for difícil descascar o volante, e outras frutas como a uva, que tem que ser higienizada antes, mas ela pode ser guardada em um recipiente, né? E consumida ao longo do dia. Então, existe uma opção enorme. Agora a gente está na época do caqui, por exemplo. Ele tem que ser higienizado, mas depois consumir é super fácil. As frutas, de forma geral, são opções muito boas e que a gente precisa aumentar o consumo, né? A população brasileira, de forma geral, come pouca fruta. A gente precisaria comer pelo menos 3 ao longo do dia, né? Então, frutas são opções de alimentos que podem ser acondicionados facilmente, que a não ser que estejam abertas, né? Como, por exemplo, uma melancia já aberta, um abacaxi já aberto, enfim. Elas têm um tempo de vida mais longo e que são de fácil acesso e que também vão ajudar não só na questão de controlar o sono e controlar a fome, como também na ingestão de nutrientes importantes em todos os dias. Doutora, a senhora já desenvolveu algum trabalho para essa categoria? O que indicaria para a lancheira saudável para os motoristas? Com essa categoria especificamente não, mas eu fiz especialização e estive presente ali no grupo de pesquisa do Instituto do Sono, aqui de São Paulo, que desenvolve vários trabalhos com trabalhadores em turno, de forma geral, e os caminhoneiros se incluem nesse tipo de trabalhador. Então, pontualmente com os caminhoneiros não, mas e aí se a gente for pensar em lancheira, é um pouco disso que a gente acabou de dizer, né? Então a respeito, por exemplo, de frutas, uma presença importante na lancheira, digamos assim. Existem sanduíches que também podem ser colocados nessa lancheira e que não vão correr grande risco de estragar, usando pão integral, por exemplo, né? Usando os queijos mais maturados, que são aqueles, não o queijo fresco, o queijo branco, que estraga com mais facilidade, mas a mussarela, o queijo prato, por exemplo, que fazem parte do hábito do brasileiro também, e vegetais ali dentro, como, por exemplo, um tomate, digamos assim. Esses sanduíches, quando acondicionados, por exemplo, com papel alumínio dentro de uma térmica, tem uma durabilidade maior e podem ser lanches interessantes ao longo do dia. As frutas sempre, né? E aí para os lácteos, por exemplo, um iogurte ou o próprio leite, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado por conta do risco de estragar. Eles são mais perecíveis. Mas também é interessante, dependendo da estrutura que o caminhoneiro tem, é interessante que eles constem também ao longo do dia, como em lancheiras, por exemplo. Talvez a gente agora polemize um pouco essa questão, doutora. Cafés e energéticos são eficazes para vencerem o cansaço dos motoristas? Por quê? O café, tanto o café quanto o energético, a substância fundamental ali dentro é a cafeína, né? Que é essa substância que vai promover essa ativação do sistema nervoso, digamos assim, deixa a pessoa mais desperta. A resposta à cafeína é muito individual, então você pode responder de uma forma e eu de outra, quem está nos assistindo de outra forma. Isso é determinado geneticamente. Então existem pessoas que tomam uma pequena quantidade de café e ficam trêmulas, passam mal, enfim. E outras pessoas que podem tomar grandes quantidades e não sentem muito essa diferença. O ideal, então, é perceber como é que o seu organismo responde, né? Então, testar como é a sua resposta ao café. Se já é hábito, ele pode sim ajudar. E quando a gente tira, a pessoa pode ficar mais sonolenta. Se não é hábito ainda, é importante testar para ver como é que o seu organismo responde. E é sempre interessante para ver esse efeito sobre o sono, num dia de folga, por exemplo, testar como é ficar sem. Se sem o café ou sem o energético o indivíduo fica com muito mais sono, o café principalmente, o energético menos, né? Porque ele tem outras substâncias ali, incluindo o açúcar, que podem não ser tão recomendadas, principalmente com frequência diária. Mas o café principalmente, na retirada do café, o indivíduo sente mais sonolência, então pode ser
que o consumo de café ao longo do dia, em quantidades controladas, seja interessante em mantê-lo mais desperto, mais acordado ao longo do seu trabalho, né? Tudo pela ação da cafeína e com essa ação individual que a pessoa tem que perceber em si mesma qual é a reação, né, do seu corpo. Doutora Nadine, mais um minuto, vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando a doutora Nadine Marx. Então aí vale a pena o caminhoneiro se observar mais para que possa então ele ter essa certeza de que até onde o café para ele é importante nessa questão do sono. Exatamente. É uma coisa individual que é uma lição de casa que ele pode fazer. Sim, então existe a ação cientificamente comprovada da cafeína? Existe. Mas existe a sensibilidade individual. E é por isso que é interessante cada um testar como responde ao café principalmente. E aí pensando em mais um aspecto do café e do energético, seria sempre interessante, no caso do café, tentar colocar o menos de açúcar possível, porque o consumo total ao longo do dia pode acabar sendo grande. E aí, embutido ali naquele café, vem uma quantidade grande de açúcar. Os energéticos também, geralmente tem uma quantidade importante de açúcar dentro deles. Então, existem as versões zero, né, que podem ser uma opção, zero adição de açúcar, em relação a isso que a gente está se referindo, e o controle também é importante, né? Não é porque ele pode ter uma ação interessante sobre o sono que está liberado, pode ser consumido o quanto quiser. Então é sempre interessante, de repente, tentar modular o paladar para aceitar o café sem nada de adoçante, seja adoçante ou açúcar, né, do jeito como ele é feito, se não, tentar colocar o mínimo possível para que isso no fim do dia não seja uma conta com saldo positivo, saldo calórico muito positivo ou de açúcares muito positivo, que vai predispor a todas aquelas questões que a gente falou anteriormente, né, do excesso de peso, diabetes, enfim, as doenças crônicas. Ok, doutora. Qual tipo de dieta a senhora indicaria para esses profissionais? O que não pode faltar no cardápio de um caminhoneiro? O que não pode faltar no cardápio de um caminhoneiro, na realidade, é o que não pode faltar no cardápio da população como um todo. Então, é muito importante, muitas vezes não é hábito, né? Que estejam presentes os vegetais, as frutas, como a gente comentou, e até a gente conseguiu esmiuçar um pouquinho mais a questão das frutas, mas a salada, os vegetais cozidos também no almoço, são alimentos que vão dar aquela saciedade que a comida pesada dá também, mas que vão oferecer muitos outros nutrientes importantes também, né? Então a gente pode pensar, por exemplo, no funcionamento intestinal desse caminhoneiro que fica muitas horas sentado, que pode estar prejudicado. Ele precisa ter fibras, né, na alimentação dele, que muitas vezes estão ou inadequadas ou até mesmo ausentes, né? Provavelmente ausentes. A gente pesquisa e aí praticamente não tem fruta, não tem vegetais e existe um hábito de achar que determinados grupos de alimentos vão dar saciedade e tem um certo preconceito em relação a outros. Vegetais, como saladas, tanto cruas quanto legumes cozidos, por exemplo, têm essa propriedade de dar uma grande sensação de saciedade, né? Então demora mais para vir a fome. Ajudam no funcionamento do intestino, fornecem vitaminas e minerais também e outros compostos que são super importantes para o organismo. Então, basicamente, desenvolver um hábito que grande parte dos brasileiros não tem hoje,
né? Então, priorizar as versões integrais. O pão integral, por exemplo, naquele sanduíche que a gente comentou para a lancheira, é uma excelente opção, né? Trazer de volta, ou se nunca foi hábito, incorporar no hábito a salada no almoço, no jantar, o vegetal, o legume cozido, né? Isso pode ser difícil no começo, mas aos poucos vai sendo incorporado. E aí, o caminhoneiro vai sentindo a diferença na saúde dele, no bem-estar como um todo, e isso vai tornando o hábito mais fácil de aderir também. Alguns motoristas preparam a própria comida na estrada, no próprio caminhão. Quais os alimentos a senhora indicaria que são saudáveis e eficazes, tanto para saciar a fome quanto manter o equilíbrio? E quais são esses alimentos? Então, na realidade, é um pouco disso que a gente acabou de comentar, né? Então, o arroz e o feijão de todo dia do brasileiro é importante que esteja presente no almoço, no jantar, né? Nas grandes refeições. A fonte proteica também, então pode ser a carne, pode ser o frango, e talvez essa seja a maior questão ao preparar o alimento no próprio caminhão. Então, ele poderia estar cru e aí ele vai ser cozido, então como é que ele vai ser acondicionado, né? Então está cru. As carnes, quando estão cruas, ou elas têm que estar congeladas ou resfriadas. Elas perecem muito facilmente, elas estragam muito facilmente. Então, ele precisa ter esse acondicionamento adequado, ou resfriado ou congelado, né? Na hora de preparar, e aí ou vai preparar uma quantidade suficiente para ele consumir naquela refeição e terminar, ou, se sobrar, ele tem que ser também bem acondicionado. Esse alimento tem que ser bem acondicionado, resfriado, preferencialmente. Então, quando a gente fala de carnes, ovos, peixe, frango, enfim, e leite e derivados, esses são os alimentos mais perecíveis, né? Os que estragam com mais facilidade e que precisariam ser acondicionados em geladeira, né, ou refrigerados, ou em alguns casos congelados, principalmente antes do preparo. Existem outros alimentos que não têm essa preocupação tão grande, né? Então é só não estar expostos a muito calor, muito sol, que eles duram mais, eles persistem mais. E aí, acho que a gente já acabou abordando um pouquinho todos esses alimentos, né, que são importantes ao longo do dia, e aí evitar alimentos que podem ser mais prejudiciais, como, por exemplo, essas carnes muito gordurosas. Evitar não significa cortar absolutamente, né? Não significa que não possa ter. Diminuir a frequência. Os alimentos muito processados, como, por exemplo, salgadinhos, que podem ser lanchinhos fáceis, né? A gente pode tentar diminuir também a frequência desses alimentos e priorizar os alimentos in natura, né? Como a natureza nos fornece, como as frutas e vegetais, por exemplo. Então, são essas substituições que podem ser adequadas e que vão fazer bem também no fim do dia, no fim da semana, no fim do mês, para a saúde desse indivíduo. Muito bem, doutora. Com essa resposta sobre os acondicionamentos, a senhora já respondeu uma das nossas perguntas. E doutora Nadine Marques, graduada em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, chegamos ao fim de mais um programa do Transportador para quem abastece o país e deixamos esse espaço para as suas considerações finais. Bom, então, o que eu tenho a dizer é muito obrigada pelo convite, né? Espero que tenha sido proveitoso para você, caminhoneiro. Na realidade, são orientações que podem parecer simples, mas que no dia a dia podem não ser tão simples, mas é importante ter essa vontade de modular o hábito, né? De promover mais saúde no seu dia a dia. Sempre que necessário, sempre que surgir uma dúvida, é interessante procurar o profissional nutricionista, né? O profissional de saúde de forma geral, mas o nutricionista é aquele que está habilitado a promover mudanças adequadas na alimentação, e sempre que a gente fala em mudanças de hábito, elas levam um tempo para acontecer, né? Então tem que haver persistência, tem que haver percepção do funcionamento do próprio organismo e, sem dúvida, isso vai gerar benefícios para a saúde do caminhoneiro, da população em geral, mas do caminhoneiro, que é o que a gente tem como tema aqui nesse programa. Pois é, doutora. E caso ele queira entrar em contato com a senhora, como que o caminhoneiro pode fazer? Bom, eu trabalho numa empresa que é uma clínica, né, de nutrição, de atendimento nutricional, e também uma consultoria para a indústria de alimentos. Então, ela se chama RG Nutri. A gente tem o site www.rgnutri.com.br. Nós temos atendimento à população geral lá, né? Mas nós temos também atendimento à indústria, né? E a sindicatos, enfim, a pessoa jurídica, digamos assim. Então, a gente pode trabalhar dessa forma, pode
fazer o atendimento individualizado, que é bastante personalizado, e o nosso site é sempre suprido com muitas informações, né, sobre alimentação saudável, sobre estilo de vida saudável. Então, só consulta ao site já pode ser uma ação bastante interessante, né? E tendo interesse, entrar em contato com a gente está à disposição. É isso aí, agradecemos a doutora Nadine e deixamos para você a dica. Caso você precise de alguma orientação mais específica, www.rgnutri.com.br. Lá você vai encontrar algumas informações, conteúdos sobre a importância da programação alimentar e também, caso queira entrar em contato com a doutora Nadine, pelo site você pode chegar até ela. Agradecemos a sua audiência, que é sinal de sempre muito prestígio para nós, e contamos contigo na próxima terça-feira. Um abraço. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizado em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.